Fala, Fogão! Depois de um longo período sem informações e notícias a respeito da Botafogo SA, eis que na manhã dessa segunda-feira, no canal do Wellington Arruda, foi publicado um vídeo onde ele fala a respeito do projeto. Fez toda uma apuração ao longo dos últimos dias para entender a situação interna lá em General Severiano, e a informação que ele trouxe, que foi apurada, gerou bastante polêmica na galera botafoguense, porque afinal de contas, segundo o que foi apurado e informado pelo Wellington Arruda, o projeto estaria bem formatado, bem executado, o modelo desse projeto nas mãos do Césio Melo há mais de um mês, só esperando pela aprovação interna para poder evoluir e avançar. Como o Botafogo ainda não teve essa aprovação interna, alguns investidores estrangeiros, incluindo aí um grupo forte, poderia estar recuando em virtude dessa demora. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Ainda falta um longo caminho para alcançar essa marca, mas se você puder fazer a sua inscrição e compartilhar o Fala Fogão com outros torcedores que ainda não conhecem, eu vou ficar eternamente agradecido. Dito isso, vamos em frente para o grande destaque desse vídeo, a Botafogo SA. Um tema polêmico que deixa a galera botafoguense bem ressabiada, porque afinal de contas a temporada de 2020 foi muito frustrante em relação a isso. Era para ser um ano de recomeço, de um novo Botafogo iniciando, mas infelizmente culminou com um pesadelo daqueles, mais um rebaixamento para a Série B. Mas ainda assim é importante a gente falar sobre a Botafogo SA, essa ideia do projeto de clube-empresa no Glorioso, porque afinal de contas, sabendo que o Botafogo precisa de uma grande reviravolta, a Botafogo SA é a esperança de um Botafogo diferente, um Botafogo forte, competitivo, que tenha as suas dívidas equalizadas e que tenha um futuro bem diferente do presente. Então, dito isso, vamos falar aqui a respeito dessa informação apurada pelo Wellington Arruda. Eu, inclusive, vou deixar o link do vídeo que ele publicou no canal dele aqui na descrição do meu vídeo, porque é muito importante você dar essa prestigiada lá no Wellington Arruda, prestigiar o trabalho de apuração que ele fez, que foi feito com todo cuidado, justamente para informar a galera botafoguense. Então, dito isso, vamos em frente, vou explicar aqui o contexto geral e depois vou dar a minha visão sobre o assunto. Segundo a informação apurada pelo Wellington Arruda, o modelo B da Botafogo SA, que é capitaneado pelo Gustavo Magalhães, ele está nas mãos do Césio Melo. Um projeto bem formatado, bem estruturado, só esperando pela aprovação, que inclusive já teria chamado a atenção de investidores internacionais. A gente sabe que a moeda brasileira está bem desvalorizada, então quando a gente fala aqui de grupos estrangeiros interessados em investir no futebol brasileiro, a dívida do Botafogo hoje giraria em quê? Na casa dos 60 milhões de euros. Para um grupo de investidores estrangeiros, isso sinceramente não é nada, quando a gente fala de investidores profissionais. Então é bem favorável o cenário e justamente por isso, com um projeto bem estruturado, grupos estrangeiros demonstraram interesse. O que acontece é que dentro do Botafogo precisa da aprovação interna do Conselho Deliberativo e é papel do presidente convocar essa Assembleia Extraordinária para que o Conselho Deliberativo possa votar esse projeto, aprovar se for o caso, e a gente espera que assim seja, justamente para que a Botafogo SA possa evoluir, possa avançar. Enquanto não houver essa aprovação, não tem como qualquer fundo de investimento estrangeiro colocar R$1 sequer dentro do Botafogo. O que acontece nesse momento é o seguinte: a data de apresentação do Jorge Braga, novo CEO do Botafogo, o primeiro CEO da nossa história, aconteceu no dia 17 de março. Se a gente fizer as contas e considerar que esse modelo da Botafogo SA está nas mãos do Césio Melo esperando aprovação há cerca de 40 dias, as datas meio que batem. Por quê? O processo de seleção do CEO estava chegando ao fim e no dia 17 de março o Jorge Braga foi anunciado. Como a gente anunciou o CEO, é bem provável que ele esteja avaliando todo o projeto da Botafogo SA também. Afinal de contas, não faz sentido você anunciar o CEO e ele não participar dessa avaliação desse projeto. A demora, portanto, em relação à convocação do Conselho Deliberativo pode passar por essa questão da avaliação do CEO, do Jorge Braga, que precisa se inteirar a respeito do projeto para entender qual é o modelo dessa Botafogo SA, como é que vai funcionar quando um fundo de investimento fizer de repente algum aporte no Botafogo. Então isso pode explicar a demora. O que não dá para entender na realidade em relação a tudo isso é o seguinte: o Botafogo não fez nesse período nenhum comunicado oficial dizendo o andamento do projeto, falando como é que estão as coisas, controlando a narrativa. Afinal de contas, quando o clube solta uma nota oficial, ele controla a narrativa, ele explica para os seus torcedores, para o mercado, para potenciais investidores em que pé o projeto está. Quando o Botafogo faz isso de forma oficial, você evita o disse-me-disse.
E isso é muito importante. Afinal de contas, a gente sabe que a torcida botafoguense, o mercado, todo mundo aí que está atento ao Botafogo, está muito desconfiado em relação a tudo que acontece dentro do clube há muitos e muitos anos. São muitas dívidas, são muitas negociações sem pé nem cabeça, e tudo isso, logicamente, vai gerando aquela desconfiança, tanto em potenciais investidores quanto no próprio torcedor, que é o cliente, é o consumidor da marca. Essa é a grande realidade. Então é importante, nesse momento, a gente compreender por que o Durcésio Mello só foi falar sobre convocar uma assembleia no Conselho Deliberativo quando um torcedor, que tem um perfil no Twitter, agora me esqueci o nome, mandou uma mensagem no WhatsApp dele e aí sim veio uma resposta. Ele disse que o projeto não está parado e que ele está preparando um ofício para convocar a Assembleia Extraordinária, onde o Conselho Deliberativo vai votar. O curioso aqui é que as coisas começam a funcionar na base da pressão. Precisou sair uma notícia sobre a Botafogo SA, precisou um torcedor que tem um perfil no Twitter mandar uma mensagem para o Durcésio Mello perguntando a respeito dessa situação para que aí sim um comunicado do presidente acontecesse, dizendo que ele está preparando esse ofício para convocar uma Assembleia Extraordinária. Por que não acontece antes? Por que o presidente, por que os diretores do Botafogo não se reúnem e fazem uma nota oficial? Galera, é assim que está o andamento da Botafogo SA. A gente está num estágio aqui que precisa de uma avaliação do CEO. Ele chegou no dia 17 de março, ele está se inteirando sobre o projeto. Depois dessa avaliação interna, vai ser convocado o Conselho Deliberativo para que possa ser votado esse projeto. Se o Botafogo controla a narrativa, você tranquiliza todas as partes envolvidas, tanto os membros do Conselho Deliberativo, quanto os torcedores, quanto potenciais investidores, quanto o mercado de modo geral, empresas interessadas em patrocinar o clube, enfim, você consegue dar transparência para todo o processo. O Botafogo não costuma controlar a narrativa, é sempre na base da pressão. Sai uma notícia, alguém consegue o contato do presidente, o presidente dá uma resposta. E essa resposta nunca é por canais oficiais, ou melhor, raramente é por canais oficiais. Botafogo SA, sendo um assunto polêmico, que mexe com a galera botafoguense, precisa ser tratado com o máximo de profissionalismo. E profissionalismo, quando a gente fala disso no Botafogo, precisa permear todas as áreas do clube. A área de finanças, a área de gestão, a área de futebol, e isso realmente a gente precisa evoluir. Tá certo que essa diretoria está buscando caminhar nessa direção, mas ainda dá alguns vacilos de amadorismo. E a gente precisa se afastar dessa ideia de amadorismo. Quando você controla a narrativa em relação a um assunto tão importante, pode ter certeza que você transmite para o mercado, para todo mundo que acompanha o Botafogo, uma imagem muito diferente daquela que o clube veio construindo ao longo dos anos. O Botafogo SA precisa sair do papel e a gente não pode perder potenciais investidores que de repente agora, por conta dessa demora e por conta da demora de uma comunicação, podem olhar para outros times. Isso não pode acontecer. A gente precisa tirar isso do papel, precisa evoluir com essa votação no Conselho Deliberativo, porque o Botafogo tem pressa, e tem pressa de verdade. O clube simplesmente está definhando. E se a gente tem uma chance de tirar o Botafogo do buraco que segue sendo cavado, isso não pode ficar para trás. Não pode demorar, a gente tem que acelerar o processo, agilizar tudo o que acontece para de fato a Botafogo SA sair do papel. Não dá para ser feito de qualquer maneira, porque é uma decisão muito importante. Mas não dá pra gente ficar adiando, protelando, deixando o tempo passar, achando que os investidores que gostaram do projeto vão ficar eternamente ali aguardando o Botafogo. Se o Botafogo não agiliza o processo, vem um outro clube e mostra que tem interesse nesses investidores, que tem abertura para esses investidores. Tempo é dinheiro e o Botafogo precisa agir para não ficar para trás. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa informação aí sobre Botafogo SA? Eu sei que é um tema polêmico, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa registrado aqui embaixo, é sempre muito importante a sua participação aqui no canal. E eu te peço mais uma vez, por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.